Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso momento sublime. Hoje eu quero falar com vocês sobre mais um versículo lá do Salmo 14. Eu gosto muito desse Salmo de Davi. Ele nos alerta a respeito de algumas verdades, alguns ensinamentos muito importantes que precisam ser conhecidos por nós e precisam ser obedecidos por nós. Nesse versículo 3 de Salmo 14, ele nos fala sobre um assunto muito inquietante, muito ruim. Nós não gostamos de ouvir isso, nem gostamos às vezes de tratar desse assunto. Ele diz assim: todos se desviaram do caminho certo. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. Se eu sou capaz de dizer que não gosto de tratar desse assunto, e você também, falar sobre pecado, consequências do pecado, sofrimento, ninguém gosta disso, eu fico pensando em Deus muito mais do que nós tem razões de sobras para odiar o pecado, porque Ele sabe exatamente o que está acontecendo com bilhões de pessoas neste planeta, né? É por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da incredulidade. Deus quer salvar essas pessoas, Deus ama essas pessoas, Deus quer dar a vida eterna a essas pessoas, Deus quer se relacionar com essas pessoas, tornando-as bem-aventuradas, felizes, e Ele não pode, veja bem, Deus, o Todo-Poderoso, não pode fazer nada na vida do desobediente. Isso é lamentável. Então, se você se entristece, se você se aborrece com esse assunto, Deus muito mais. É por isso que constantemente na sua palavra Ele vem nos alertando, Ele vem nos convidando a refletir sobre este assunto. Neste versículo, neste salmo todo, Davi destaca a realidade da falência humana, né, por causa do pecado. O homem foi criado, o homem é preservado, o homem é amado para ter uma vida abundante pela comunhão com Deus. Esse é o propósito de Deus quando nos criou. Seres humanos, todos nós, pequenos, grandes, mulheres, homens, crianças, ricos, pobres, todas as nações, todos os povos, todos nós somos criados para termos comunhão com Deus e termos uma vida abundante. Mas, lamentavelmente, o pecado roubou isso de nós. O pecado tirou esse privilégio de todos nós. E uma das principais consequências do pecado é a incredulidade. A incredulidade. Por que digo isso? O salmista, nesse mesmo salmo, no primeiro versículo, ele diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Nécio é louco. O que Davi está dizendo que é loucura não crer em Deus. A incredulidade. O fato de sermos pecadores, isso para nós é certo, é claro, é notório, isso é um fato. Isso é um fato para nós. Sabemos disso, né? Mas a incredulidade precisa ser combatida, porque a incredulidade faz com que pessoas como nós, pecadores, não busquem o arrependimento, não reconheçam que Deus é Deus, não confessem os seus pecados a Deus e, por isso, não serão perdoadas. Terão que pagar um alto preço. Então, nesse versículo 3, Davi diz que todos se desviaram dos caminhos do Senhor. Todos nós somos pecadores na presença do Senhor. O que fazer? O que fazer? Né? O pecado será castigado. O pecado terá que ser punido. Então, só nos resta uma saída, só temos uma porta para bater: o perdão de Deus. É o perdão de Deus que elimina o nosso pecado e elimina a culpa do pecado. As consequências do pecado, a condenação do pecado, só pode ser alcançada através do perdão que Deus oferece a todos nós através de Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, reconhecendo que todos nós somos pecadores e que não há um justo sequer, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso 8, ele proclama, ele destaca
Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Se Davi, lá no Salmo 14, verso 3, ele diz que todos pecaram e todos se desviaram dos caminhos do Senhor, não há uma pessoa perfeita. Aqui o apóstolo Paulo nos lembra a mensagem do Evangelho, a grande notícia do Evangelho, a esperança em Cristo Jesus. Para aqueles que forem a Cristo e confessarem a Ele os seus pecados, essas pessoas receberão o perdão de Deus, porque Deus amou essas pessoas. Ainda tão pecadores, Deus nos amou e nos amou tremendamente. E a expressão que nos resta é essa: que Deus extraordinário, que amor extraordinário. Se eu comecei a nossa palavra hoje falando e lamentando que pecado horrível, que pessoas feias nós somos, reprováveis diante do Senhor, eu quero concluir dizendo isso: que Deus maravilhoso, que amor extraordinário, que perdão pleno Ele oferece a todos nós através de Cristo Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados. Então, amados, busquemos isso, cada vez mais nos aproximar de Deus através de Cristo Jesus para recebermos dele a vida eterna, a aprovação, a bênção maior que é a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque sendo tão pecadores, o Senhor continuou nos amando. E o Senhor provou que nos ama de verdade ao enviar o Teu Filho Jesus para morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos. E nesse instante nós queremos declarar a nossa fé. Não queremos, ó Deus, que o pecado que está em nós, produza em nós incredulidade. Pelo contrário, nós confiamos no Teu amor e recebemos o Teu amor, crendo nesta dádiva maravilhosa que é Cristo. Fica conosco, abençoa os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.